Olá. Olha, quem nunca teve aquele sonho, né, de ter o próprio negócio, ser o chefe de si mesmo, mas aí bate aquela sensação de que precisa de, sei lá, uma fortuna para começar. Pois é, Aquela coisa de talvez num emprego que não realiza mais, ou buscando uma renda extra, mais autonomia. E a imagem que vem é sempre aquela, né? Escritório chique, equipe gigante, investimento altíssimo. Parece algo distante, um privilégio. é uma imagem muito comum, realmente. Pois é, e o tema central da nossa análise hoje é justamente, bom, desmistificar um pouco isso. Vamos explorar a fundo as estratégias, a filosofia por trás da ideia de começar um negócio praticamente do zero, com um investimento bem baixo, muitas vezes, olha, menos de R$ 500. E a gente está se baseando aqui em ideias de fontes como empreendedorismo do zero. Uhum. Certo, então, por onde a gente começa para entender essa abordagem de baixo custo? Como que a gente quebra essa ideia de que o dinheiro é o grande vilão, a barreira principal para tirar uma ideia do papel? Olha, o ponto fundamental, eu acho, é entender que essa abordagem não é sobre não ter recursos, ser pobre nesse sentido, mas sim sobre ser extremamente inteligente, sabe? Eficiente com o que já se tem. Significa ser rico em outras coisas, resiliência, criatividade e, muito importante, na capacidade de fazer acontecer, de executar. E a revolução digital, né, ela ajudou demais nisso, redefiniu as regras do jogo, tornou o empreendedorismo bem mais acessível do que era antes. Faz todo sentido. E cria um contraste, né, com aquela imagem antiga do empreendedorismo. Risco financeiro enorme, capital altíssimo. Hoje parece que, sei lá, a inteligência, a agilidade valem mais que um monte de dinheiro no banco. Precisamente. O empreendedorismo de baixo custo é, na essência, a arte de criar e desenvolver negócios usando o mínimo de recurso financeiro possível. A alavancagem principal vem do quê? Das habilidades que a pessoa já tem, do uso estratégico de ferramentas, muitas gratuitas ou super baratas, e da criatividade, né, para marketing, para vendas. No fundo, o que a gente está vendo é uma democratização da criação de negócios. Qualquer pessoa com uma boa ideia, muita dedicação e acesso à internet pode potencialmente começar. E quais seriam, assim, os grandes atrativos dessa abordagem? Imagino que vá além da economia inicial, que é óbvia. Com certeza. Primeiro, o risco financeiro é muito menor, né? Se o investimento é baixo, a perda potencial é pequena. Isso dá uma liberdade enorme para testar, para mudar de rota, aprender sem aquela pressão do tudo ou nada. Segundo, a falta de recurso força a criatividade. Não tem jeito. Com pouco dinheiro, tem que pensar fora da caixa, buscar solução inovadora, otimizar cada centavo, e isso muitas vezes leva a modelos de negócio mais enxutos, mais eficientes. Entendi. E imagino que o foco também mude, né? Sem grana para um marketing estrondoso. Exatamente. O foco vira totalmente o valor real que você entrega para o cliente. O produto, o serviço tem que ser excelente, porque o crescimento inicial vai depender muito do boca a boca, da satisfação real, sabe? E tem um quarto benefício que às vezes a gente esquece. A aceleração do aprendizado. É brutal. Quem começa assim vira um generalista por necessidade. Aprende de vendas, marketing, operação, cliente. É uma escola intensiva de negócio. Nossa, o que é fascinante aqui é notar como essa abordagem parece que transforma a pessoa, né? Quase tanto quanto viabiliza o negócio em si. Sem dúvida. A pessoa se torna mais adaptável, mais resiliente, proativa. É uma mudança de mindset, sabe? Que vem antes e talvez seja até mais valiosa que a mudança financeira em si. Aprender a ser um solucionador de problemas por natureza. Achar caminho onde parecia que só tinha barreira. Essa é a essência que floresce nesse contexto. O negócio é quase um resultado dessa transformação pessoal. E falando em mentalidade, ela parece ser a peça-chave mesmo, né? Antes de pensar na ideia, cultivar a atitude certa é fundamental. Exige um jogo de cintura extra, esse empreendedorismo de baixo custo. Quais seriam os traços mais essenciais dessa mentalidade? São alguns traços bem marcantes, sim. Primeiro, uma forte orientação para a solução. É ver o problema não como um muro,
mas como matéria-prima para a oportunidade. A própria falta de grana ajuda nisso, né? Segundo, a cultura do teste rápido, abraçar o conceito de MVP, o mínimo produto viável. Aquela filosofia do feito é melhor que perfeito é vital. Para validar a ideia rápido, aprender com o mercado de verdade, evitar perder tempo e dinheiro à toa. E a resiliência, imagino. Indispensável, né? Absolutamente. A resiliência ao não e aos tropeços que vão acontecer é o terceiro traço. Tem que ter a capacidade de levantar rápido, aprender com cada erro e seguir em frente, só que agora com mais informação. Quarto, um foco quase obsessivo em gerar valor real, entender a dor do cliente de verdade e entregar uma solução que faça a diferença. Cliente satisfeito de verdade vira o melhor vendedor e o mais barato. E por último, um otimismo realista. Acreditar na ideia, ter paixão sim, mas com o pé no chão, sabe? Sempre de olho nas métricas, nos resultados concretos. E como você tinha mencionado, a própria falta de dinheiro para as que intensifica essas características, né? Que tá isso ao quadro geral, percebe como essas qualidades são amplificadas pela escassez. A falta de capital exige essa mentalidade para sobreviver e depois para prosperar. A resiliência, por exemplo, deixa de ser só algo bom de ter, vira um ativo estratégico indispensável mesmo. Cada feedback ruim, cada obstáculo vira degrau no aprendizado, não um beco sem saída. A necessidade aguça o engenho, como dizem. Entendido. Mentalidade ajustada. Então vamos para a prática. Como é que a gente tira a ideia do papel com menos de R$ 500? Não é mágica, né? Imagino que seja um conjunto de decisões inteligentes. Quais seriam os pilares? O primeiro pilar é, sem dúvida, identificar oportunidades que tenham alto valor percebido pelo cliente, mas um baixo custo para começar. Isso geralmente começa olhando para dentro. Quais são minhas habilidades, minhas paixões, o que eu sei fazer bem, talvez melhor que a média e que outros valorizariam, e ao mesmo tempo observar o mercado com atenção. Quais são as dores, as frustrações, prestar atenção em reclamação online, em conversa informal, em necessidade não atendida no dia a dia, onde as pessoas estão insatisfeitas. E nessa busca se fala muito em nichar. Por que isso é tão importante, especialmente para quem começa com pouco? Nichar é estratégico demais. Em vez de tentar pegar um mercado enorme e brigar com um gigante, foca num pedacinho bem específico. Um público, um problema. Por exemplo, em vez de marketing digital, talvez marketing digital para pequenas clínicas de fisioterapia. Isso faz um monte de coisa boa. Reduz a concorrência direta, te posiciona como especialista ali, facilita a comunicação, você sabe exatamente com quem está falando e muitas vezes permite até cobrar um pouco mais por essa especialização. É ser um peixe grande num aquário pequeno, sabe? Em vez de uma sardinha no oceano. Faz sentido. E depois de achar essa oportunidade nichada, como ter certeza que tem gente querendo mesmo antes de gastar aqueles preciosos R$ 500? Dá para validar sem gastar nada. Sim, e é crucial fazer isso. A validação a custo zero é um dos segredos. Significa conversar ativamente com possíveis clientes desse nicho. Mas não é vender ainda, é investigar. Perguntar dos problemas deles, como eles tentam resolver hoje, o que frustra, quanto pagariam por algo melhor. Dá para usar pesquisa online grátis, tipo Google Forms, fazer entrevista informal por vídeo, telefone, entrar em grupo online onde esse pessoal tá. O objetivo é coletar feedback real para confirmar ou não a sua ideia antes de gastar um centavo construindo algo que ninguém quer. Ok, validamos a ideia. Qual seria o segundo pilar para avançar? O segundo pilar é alavancar o capital que já existe. E aqui não falo só do dinheiro, que é pouco. O principal capital inicial geralmente são as habilidades da pessoa. Se você sabe escrever, desenhar, cozinhar, organizar, consertar, essa habilidade é sua moeda de troca. Em vez de contratar, você faz. Outro capital essencial é o tempo. No começo, principalmente se for um projeto paralelo, precisa de disciplina para dedicar horas consistentes. Tempo bem gerenciado é um ativo poderoso.
E a rede de contatos? Imagino que ela tem um papel bem importante nesse comecinho. Fundamental. A rede de contatos, amigos, família, ex-colegas funciona como combustível inicial. Podem ser os primeiros clientes, os primeiros a dar feedback honesto, os primeiros divulgadores, pedir indicação, oferecer um desconto em troca de um depoimento, a tal da prova social, né? O boca a boca que nasce dessa rede inicial é o marketing mais barato e um dos mais eficazes que existem. Certo. E como usar aqueles R$ 500 ou menos de forma bem inteligente dentro desse pilar? O uso inteligente desse dinheirinho é crucial. A regra é priorizar o essencial e buscar alternativa grátis ou barata sempre que der. Usar a ferramenta freemium, sabe? Versão gratuita que resolve bem no começo. Google Workspace para documento e e-mail, Canva para design básico, Trello para organizar tarefas, Zoom ou Meet para reunião. Se for produto físico, comprar o mínimo do mínimo para os primeiros pedidos, evitar estoque. Talvez separar um tiquinho, sei lá, R$ 50, R$ 100 para testar microanúncio em rede social. Não para vender horrores, mas para validar interesse, testar a mensagem, é usar o dinheiro mais como ferramenta de aprendizado do que de produção em escala. Com a base montada, a presença digital vira o próximo passo, né? Essencial hoje em dia, grande aliada do empreendedor de baixo custo. É totalmente possível construir uma presença online robusta com custo zero ou muito baixo. Criar perfil profissional otimizado nas redes sociais onde o público está. Cadastrar o negócio no Google Meu Negócio, que agora é Google Business Profile, vital para negócio local ser achado. Montar um portfólio online grátis, tipo Behance para criativo, GitHub para dev, ou até um blog simples no wordpress.com, Medium. E para atrair cliente online sem gastar com anúncio? Aí entra o poder do marketing de conteúdo a custo zero. Criar e compartilhar conteúdo que seja relevante, útil, interessante para o seu público. Pode ser post de blog, vídeo curto, Reels, TikTok, Shorts, artigo, dica rápida. O objetivo é educar, inspirar, resolver probleminhas e, com isso, atrair gente organicamente para o seu negócio. Construir autoridade e confiança com o tempo. E para comunicação direta e para vender mesmo online? Ferramenta acessível também é a chave aqui. Usar o WhatsApp Business, que é mais profissional. Explorar a ferramenta de e-mail marketing gratuita, tipo MailChimp, Brevo, nos planos iniciais, para construir lista e nutrir relacionamento. E, claro, facilitar a venda, né? Usar a plataforma de venda como Marketplace, Mercado Livre, Elo7, Hotmart, que só cobram comissão se vender, ou simplesmente gerar link de pagamento por serviço tipo PagSeguro, Mercado Pago, Infinity Pay. Receber online de forma segura e prática. Ótimo. Temos a ideia, as ferramentas, a presença online, mas nada rola sem vender, né? Qual o quarto pilar? O quarto pilar é justamente dominar minimamente vendas e persuasão. Não adianta ter a solução perfeita se ninguém compra. A chave aqui, especialmente no começo, é vender a solução, não o produto. Focar nos benefícios, na transformação que a sua oferta traz para a vida do cliente. É o clássico, ninguém quer a furadeira, quer o furo na parede. Qual é o furo na parede que o seu negócio entrega? E como construir aquela confiança que parece tão vital no começo? Construir relacionamento e confiança é crucial. Isso vem da transparência, da honestidade, de cumprir o que promete e, se der, entregar até um pouquinho mais. As pessoas compram de quem confiam, e essa confiança é a maior moeda no início. Depois de um bom serviço, é fundamental pedir ativamente por indicação e testemunho. Essa prova social é um gatilho de persuasão poderoso para novos clientes. E, claro, usar com ética, né? Com moderação. Os princípios de escassez e urgência. Promoção limitada, últimas vagas. Pode ajudar a pessoa a decidir, principalmente no começo. E depois que as primeiras vendas acontecem, qual o último pilar para a coisa engrenar? O quinto e último pilar é o crescimento inteligente e a escala consciente. Quando o negócio começa a gerar algum lucro, mesmo que pequeno, o foco muda. Como crescer de forma sustentável?
A primeira etapa é o reinvestimento estratégico de parte desse lucro. Pode ser comprar um equipamento um pouco melhor, investir em marketing pago mais direcionado agora com dados das primeiras vendas, fazer curso para melhorar alguma habilidade-chave, melhorar a embalagem. E pensando mais a longo prazo, para não ficar patinando. A longo prazo, tem que ter uma visão de otimização e escala. Pensar em como automatizar tarefas repetitivas, talvez com software, ou delegar atividades pequenas, talvez contratar um freela para algo pontual, para que o empreendedor possa focar no que traz mais valor estratégico. Outro caminho poderoso para crescer com baixo custo são as parcerias estratégicas. Buscar outros negócios, outros profissionais que atendem o mesmo público, mas com serviços que se complementam. Criar oferta junta, indicar um para o outro. Um designer pode se juntar com um redator, por exemplo. Aqui a coisa fica bem concreta. Vamos ver uns modelos de negócio que dá para começar com essa grana curta. Talvez pegando inspiração de ideias como as do Mapa da Riqueza, startup de $100. Poderia dar uns exemplos, talvez começando pelos serviços? Claro, serviços são ótimos por isso. O investimento principal é tempo e conhecimento. Tem os serviços digitais, como freelancer, redação, tradução, design, gestão de rede social, edição de vídeo, aula online. O investimento pode ser mínimo, tipo um microfone de lapela de R$50 a R$150, ou assinar uma ferramenta específica como o Canva Pro. É super viável, como no exemplo que você citou, um estudante de design começar faturando uns R$1.000 fazendo posts para a lojinha do bairro. Outra área, manutenção, reparo, organização. Pequeno conserto em casa, tipo marido de aluguel, jardinagem, limpeza mais especializada, organizar armário. Aqui o investimento vai mais para a ferramenta básica. Um kit pode custar uns R$100, R$200 e material de divulgação local. E os serviços de cuidado. Pet sitter, dog walker, aula de reforço, cuidado de idoso. Aqui o investimento maior é construir confiança, talvez uma qualificação. E para quem prefere produto mais, tem aquele medo do estoque parado. Tem modelos de baixo risco excelentes. Os produtos digitais são campeões nisso. E-book, planilha premium, template, mini curso gravado. O custo de produção é basicamente tempo e saber fazer. E o custo de distribuir é quase zero em plataforma tipo Hotmart, Kiwify, Eduz, que só cobram na venda. A escalabilidade é enorme. Vender 40 cópias de um e-book de R$ 39,90 já passa de R$ 1.500 bruto. Outras opções. Dropshipping, que é vender produto de terceiro sem ter estoque, só intermediando. Ou print on demand, vender camiseta, caneca com estampa sua, mas a produção só rola depois da venda. O investimento maior aí pode ser para criar uma lojinha virtual simples ou para testar anúncio, talvez uns R$200, R$400 iniciais. E claro, alimento artesanal sob encomenda, doce gourmet, marmita fitness, pão caseiro. O investimento inicial é nos ingredientes para os primeiros pedidos, uns R$200, R$300 talvez, e embalagem simples, minimiza desperdício. E para quem curte criar conteúdo ou tem habilidade manual? Também tem muita coisa. Criação de conteúdo, blog, canal no YouTube, podcast. Investimento inicial pode ser um microfone simples de R$50, R$100 e o celular que já tem. A grana geralmente vem mais para frente, com anúncio, afiliado, produto próprio. Fotografia ou vídeo para evento pequeno, aniversário, batizado. Dá para começar com equipamento que já tem, talvez investir num kit de luz básico de R$200, R$300 e focar num nicho. Nas habilidades manuais, costura criativa, customizar roupa, consertar celular, computador, aí precisa de um kit de ferramenta de R$100, R$200. Dá aula de música, artesanato, o custo é quase zero se já tiver um instrumento ou material. E aquela ideia de usar o que a gente já tem em casa, né? Sim, utilizar ativos existentes é outra via bem inteligente. Alugar um quarto vago no Airbnb. Usar o próprio carro para ser motorista de app ou fazer entrega. Alugar equipamento que você tem e não usa sempre. Ferramenta, câmera, bicicleta. A ideia é transformar algo parado em fonte de renda com custo quase zero para começar. Interessante, parece que todos esses modelos têm um fio condutor, né?
algo incomum. Exatamente. O ponto central em quase todos é o baixo investimento inicial que eles exigem e muitas vezes a capacidade de produzir ou prestar o serviço sob demanda, ou seja, só depois que vendeu. Isso reduz drasticamente o risco financeiro, que é a alma do empreendedorismo de baixo custo. Começa pequeno, valida e só aí pensa em escalar. Perfeito. Para quem está ouvindo e se sentiu inspirado, qual seria um plano de ação bem simples, passo a passo, para dar o start? Olha, daria para resumir em 5 passos básicos, bem pé no chão. 1. Autoavaliação e ideias, custo zero. Listar o que sabe fazer, o que gosta, observar problema por aí, pensar em nicho. 2. Validação, custo zero. Conversar com o público-alvo, fazer pesquisa informal, ver o que já existe parecido. 3. Criação do MVP, custo R$200 idealmente. Fazer a versão mais simples possível do produto ou serviço. O essencial para entregar valor e pegar feedback. 4. Primeiras vendas e feedback. Custo R$0 a R$100. Oferecer para a rede de contatos. Pedir indicação. Talvez impulsionar um postinho para testar alcance. Foco total em aprender com os primeiros clientes. 5. Otimização e reinvestimento contínuo. Usar o feedback e o lucro inicial, mesmo pequeno, para melhorar, otimizar e reinvestir de forma inteligente para crescer. Claro que, mesmo com um plano, desafio aparece. Quais são os mais comuns e como lidar? Medo de falhar, falta de tempo, síndrome do impostor, essas coisas pegam, né? São clássicos. Para o medo de falhar, a chave é lembrar: com baixo investimento, o risco financeiro é mínimo. O foco tem que ser no aprendizado que cada tentativa traz, dando certo ou não. Para falta de tempo, principalmente para quem começa em paralelo, é tratar como um segundo trabalho sério, marcar a hora na agenda e ter consistência, mesmo que seja pouco por semana. Para a síndrome do impostor, achar que não é bom o suficiente, o antídoto é agir. Começar pequeno, focar em resolver o problema do cliente, entregar valor. A confiança vem com a experiência, com os resultados, mesmo os pequenos. Dificuldade de achar cliente. Começa na rede, pede indicação, colete e mostra prova social. Dificuldade para escalar. Reinveste o lucro com inteligência, otimiza o processo antes de crescer demais. Busca ajuda pontual, tipo freelancer, mentor. Em todos eles, a mentalidade resiliente e focada na solução é a principal ferramenta. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Empreender com pouca grana parece ser muito mais que só uma estratégia financeira, né? Com certeza. É uma jornada de profunda transformação pessoal. Ao passar pelos desafios com recurso limitado, a pessoa desenvolve habilidades cruciais. Vira um solucionador de problemas melhor, um executor mais ágil, alguém mais resiliente, mais autônomo e, fundamentalmente, um criador de valor real para o mundo. Esse desenvolvimento pessoal, muitas vezes, é o ganho mais duradouro e significativo, sabe? Independente do resultado financeiro do primeiro negócio. Recapitulando então nossa análise de hoje, começar um negócio com menos de R$500 não é só um sonho distante, um mito. É uma possibilidade real, acessível para muita gente. A chave não está necessariamente no dinheiro, mas sim na inteligência aplicada, na criatividade para achar solução, na disciplina para agir e no uso estratégico das ferramentas que estão aí, disponíveis. As barreiras financeiras, que pareciam enormes, hoje são bem menores do que a maioria pensa. Exatamente. E isso me leva a um pensamento final, talvez um pouco provocativo. Será que a maior barreira para muitos não são de fato os R$500? Será que não é, na verdade, aquela inércia interna, sabe? Aquele medo que paralisa e impede de dar o primeiríssimo passo, por menor que seja? Aquela hesitação em fazer um testezinho, mesmo que a custo zero, só para validar uma intuição, uma ideia simples que fica martelando? Fica a reflexão. Qual o menor experimento possível, com R$0 ou quase isso, que alguém poderia fazer tipo hoje mesmo, para testar minimamente uma hipótese de negócio que tem na cabeça? Talvez a chave para destravar um potencial empreendedor enorme esteja justamente nessa ação mínima, imediata e de baixíssimo risco.